Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pela história, para entender um dos maiores milagres econômicos de todos os tempos. Pensem nisto. Em 1945, a Europa era um continente em ruínas. Cidades inteiras transformadas em escombros, milhões de vidas perdidas e uma economia completamente destruída. A fome, o desespero e a incerteza pairavam sobre todos. Como é que, a partir deste cenário apocalíptico, a Europa conseguiu reerguer-se e tornar-se a potência econômica que conhecemos hoje? É essa a história incrível que vamos desvendar. A situação no final da Segunda Guerra Mundial era verdadeiramente catastrófica. A infraestrutura básica tinha desaparecido. Pontes, estradas de ferro, portos, fábricas. Países como a Alemanha, a Polônia e até mesmo vencedores como o Reino Unido e a França enfrentavam uma crise humanitária sem precedentes. O inverno de 1946-47, um dos mais rigorosos de sempre, só piorou a situação, levando à fome generalizada. Era um continente à beira do colapso total. O futuro parecia sombrio e muitos acreditavam que a recuperação levaria décadas, talvez até gerações. Como sair de um buraco tão fundo? É aqui que a história dá uma reviravolta digna de filme. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, agora a maior potência mundial, observavam a situação com grande preocupação. Havia um medo real de que o desespero econômico na Europa pudesse abrir caminho para a expansão do comunismo soviético. Em resposta a esta crise geopolítica e humanitária, o secretário de Estado americano George Marshall anunciou, em 1947, um plano revolucionário. Ficou conhecido como o Plano Marshall, ou, oficialmente, o Programa de Recuperação Europeia. A ideia era simples, mas genial. Em vez de apenas enviar ajuda de emergência, os ILERA iriam financiar um programa massivo para reconstruir a economia europeia de forma sustentável. O Plano Marshall não era um cheque em branco, era um investimento estratégico. Entre 1948 e 1952, os Estados Unidos injetaram cerca de 13 mil milhões de dólares, o que hoje equivaleria a mais de 150 mil milhões, nos países da Europa Ocidental. Esse dinheiro foi usado para comprar máquinas, matérias-primas e tecnologia dos próprios EUA, o que também ajudou a economia americana. Mas o mais importante foi a condição imposta. Os países europeus precisavam de cooperar entre si, derrubar barreiras comerciais e planear a sua recuperação em conjunto. Esta exigência de cooperação foi a semente para o que, décadas mais tarde, se tornaria a União Europeia. Os resultados foram absolutamente espetaculares. Com o financiamento e a cooperação forçada pelo Plano Marshall, a Europa Ocidental viveu um período de crescimento econômico sem precedentes, conhecido como os 30 Anos Gloriosos. A produção industrial disparou, superando os níveis de antes da guerra em poucos anos. O desemprego caiu drasticamente e a qualidade de vida começou a melhorar a olhos vistos. A Alemanha Ocidental, por exemplo, tornou-se o motor desta recuperação no que ficou conhecido como Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão. A ajuda americana foi o catalisador que permitiu libertar o potencial, a resiliência e a capacidade de trabalho do povo europeu. Mas o Plano Marshall não foi a única peça deste quebra-cabeças. A reconstrução foi também impulsionada por uma série de fatores internos. Houve uma mudança de mentalidade. Governos e empresas focaram-se na modernização, na inovação e no aumento da produtividade. Foram feitos grandes investimentos em educação e formação técnica, criando uma força de trabalho altamente qualificada.
E, crucialmente, nasceu um novo espírito de colaboração. Em 1951, 6 países, França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A ideia era colocar sob uma autoridade comum a produção destes 2 recursos, que eram essenciais para a guerra. Ao partilharem o controle, tornavam uma nova guerra entre França e Alemanha não só impensável, mas materialmente impossível. Esta comunidade foi o primeiro passo concreto para a integração europeia. O sucesso foi tão grande que, em 1957, os mesmos 6 países assinaram o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia, CEE, o embrião da atual União Europeia. O objetivo era criar um mercado comum, com livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Esta eliminação de barreiras comerciais impulsionou ainda mais o crescimento, permitindo que as empresas produzissem em maior escala e os consumidores tivessem acesso a mais produtos a preços mais baixos. A cooperação, que começou como uma necessidade no pós-guerra, transformou-se numa poderosa ferramenta de prosperidade e paz. Foi a prova de que, juntos, os países eram muito mais fortes. A estabilidade política também foi fundamental. Com a Europa dividida pela cortina de ferro, a proteção militar oferecida pelos Estados Unidos através da NATO permitiu que os países da Europa Ocidental se concentrassem na sua recuperação econômica, sem terem de gastar fortunas em defesa. Este guarda-chuva de segurança criou um ambiente estável e previsível, essencial para atrair investimentos e para que os negócios florescessem a longo prazo. A democracia consolidou-se e os fantasmas do extremismo que levaram à guerra foram gradualmente sendo afastados. Este período, apesar da tensão da Guerra Fria, foi de uma paz e estabilidade interna, sem precedentes na história do continente. Portanto, a recuperação da Europa não foi um único milagre, mas sim uma combinação de vários fatores. Começou com a visão e a generosidade estratégica do Plano Marshall, que deu o empurrão inicial. Depois foi alimentada pela determinação, trabalho árduo e inovação dos próprios europeus. E, finalmente, foi cimentada pela criação de instituições de cooperação, como a União Europeia, que transformaram antigos inimigos em parceiros e garantiram décadas de paz e prosperidade. É uma história de resiliência, de visão e da capacidade humana de reconstruir a partir das cinzas, criando algo ainda mais forte do que existia antes. A história da reconstrução europeia é um testemunho poderoso do que é possível alcançar quando há cooperação, visão e vontade de superar as adversidades. De um continente devastado pela guerra, emergiu uma das regiões mais prósperas e pacíficas do mundo. É uma lição que continua a ser extremamente relevante nos dias de hoje. Se gostaram deste conteúdo e querem continuar a explorar outras histórias fascinantes como esta, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a trazer mais vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.